Bom dia! Bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vamos falar hoje sobre descanso, sobre o quanto nós precisamos de um momento de descanso, um momento de acalmar a mente, dar aquele reset, né? Aquela parada. Vamos entrando, meninas. Vamos entrando para a gente falar sobre esse tema tão importante, que é aquela acalmada na mente. Bom dia, Suzana, bem-vinda! Nós vamos aproveitar que estamos nessa fase, né, de fim de ano, e olha que veio a calhar a palavra de hoje, que é sobre o descanso. Artidama, bem-vinda, bom dia. Artidama, bem-vinda, bom dia. Bom dia, meninas. Quero pedir desculpas para vocês que eu tô meio ausente nesses dias. Um dia eu venho, no outro dia eu não venho. Enquanto a vida tá acontecendo de forma normal, eu tenho a minha rotina certinha aqui de manhã, então de segunda a sexta às 8h30 da manhã, salvo se der algum imprevisto, né? Mas fora isso, de segunda a sexta às 8h30 da manhã eu estou aqui. Porém, férias escolares, moro em Mogi Guaçu, sem rede de apoio, então somos só eu, meu marido, meu filho, e aí tem as amigas, né? Com quem a gente pode contar de vez em quando, e eu contratei uma pessoa, né? Uma menina para ficar aqui com o Dani, né? De babá, na verdade, para ficar brincando com ele aqui de manhã e tudo para eu conseguir fazer o meu trabalho. Bom dia, Marcela, bem-vinda. Só que nem sempre dá certo, né, gente? Férias escolares sem rede de apoio é assim. Então, nem todos os dias eu tô conseguindo entrar para fazer as lives. Por exemplo, amanhã e sexta-feira não teremos live, porque eu vou ter compromissos aqui com o Daniel, que eu vou precisar fazer antes mesmo de começar os meus atendimentos, né? Vou ter que dar uma atenção a ele, algumas coisas que a gente tem que resolver. Então, tô explicando para vocês que tenham paciência aí esse restinho de ano aqui, dezembro. Em janeiro a gente volta para a normalidade, tá? Porque aí eu já tenho uma estrutura melhor em janeiro e eu consigo voltar para a normalidade. Enquanto isso, a gente vai fazendo do jeito que dá, né? Esse momento aqui é um momento que eu gosto muito. A Suzana, quem é mãe, entende. Verdade. Esse momento aqui com vocês é um momento que eu gosto muito, mas veja, hoje eu tinha me programado para entrar 8h30, já são 15 para as 9, porque por mais que tenha uma pessoa aqui brincando com ele e tudo, tem as demandas, né, ali. Natália, bem-vinda, bom dia. Então é isso, gente. Dito isso, só para contextualizar vocês aí, para que vocês não pensem que eu tô abandonando nossas lives, não, porque antes de ser algo voltado para o meu trabalho, isso aqui é um propósito. É um propósito meu com Deus, porque todas as manhãs eu faço o meu devocional. E aí eu tenho um propósito de o devocional que eu fiz passar para vocês, porque o tanto que alcançou meu coração, de repente alcança o coração de vocês. Então esse é o meu propósito. E antes de ser com vocês, meu propósito é com Deus. Então eu quero deixar bem claro aqui que é algo que eu faço de coração, não é por obrigação. É para cumprir um propósito da minha vida com Deus. Então, tá tudo certo, só que em alguns momentos eu não consigo chegar, né? Eu faço meu devocional, mas não consigo vir aqui com vocês. Mas a gente vai se alinhando, certo? Então, vamos lá. Minha gente, ontem, inclusive, eu estudei, eu já ia falar disso aqui com vocês ontem, que é sobre o descanso, só que eu não consegui entrar, porque tive uma questão aqui com o Dani, enfim. Mas aí vamos falar hoje, então hoje vai ser a nossa última live antes do Natal. E na próxima semana eu volto com as lives, certo? Mas antes do Natal essa vai ser a última, porque amanhã e sexta eu não vou conseguir fazer. Então eu quero aproveitar para falar com vocês sobre esse descanso, inclusive descanso para momento de intimidade com Deus e de reflexão. Eu vou trazer para você o conceito do descanso no sentido físico, o que acontece com o seu cérebro, com o seu corpo quando você descansa, e também o conceito desse descanso no sentido espiritual, tá? O quanto é importante que você tenha esse descanso no sentido espiritual, certo? Então vamos lá.
Moisés, a gente parou em Moisés lá no monte, conversando com Deus, pegando as orientações de Deus para passar para o povo, ok? E aí ele passou todas as orientações de como construir lá o ambiente, o local, o altar, todos os detalhes, estão lembradas? Todos os detalhes de como seria aquela habitação onde eles estariam adorando a Deus, para fazer ali o movimento de se manterem firmes ali, né, no altar do Senhor. E aí, por fim, ele fala então, ele dá todas as instruções da construção para Moisés, e aí eu até brinquei com vocês, né, que Moisés deve ter escutado tudo aquilo e falado, ai, tá bom, ok, mas e aí, como é que eu faço tudo isso, né? Eu não tenho conhecimento para fazer tudo isso, me ajuda aqui, né, a cumprir isso que o Senhor está pedindo. E aí, então, ele diz que ele escolheu as pessoas com capacidade para trabalhar, que todos que têm capacidade e aptidão para o trabalho, ou seja, nós falamos do seu propósito, do quanto Deus te escolhe para determinadas funções. Foi assim que terminamos a última live, ok? Então, dito isso, eu quero te falar que aquilo para o qual Deus te escolheu, ainda assim, isso não é a prioridade da tua vida. Porque a prioridade da tua vida a ordem é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar e depois o trabalho. Essa é a ordem correta de prioridades, de organização. E é por isso que eu, às vezes, inclusive, não apareço aqui, porque eu tenho que dar prioridade aqui ao Daniel. Então, assim, a minha prioridade máxima, Deus, eu faço ali o meu devocional e tal, o meu alimento. Depois vem a família, então eu tenho que deixar tudo em ordem aqui para eu poder, então, começar o meu trabalho. O meu trabalho começa com a live, às 8h30. E depois eu sigo nos atendimentos até meio-dia. Então, às vezes eu não consigo vir para a live porque eu preciso priorizar o meu segundo pilar, que é a família. E aí eu quero deixar para você essa pergunta: como é que está a ordem de prioridade aí para você? E quando a gente diz assim, ó, Deus em primeiro lugar, junto com Deus está você, está a sua vida com Deus, o seu alimento, está a alimentar a sua terceira parte aí, que é a parte espírito, que na verdade terceira é só porque a gente fala corpo, alma e espírito, né? Mas se a gente for pensar em ordem de importância, é a primeira, né? Porque o seu espírito é esse que é eterno. É esse que volta para Deus, porque é esse que Deus te deu. Então, nessa escala de prioridades, a primeira é Deus, e com Deus está você, está o seu relacionamento, como é que você vem se tratando, qual é o tempo que você dedica ao seu relacionamento com Deus, porque esse tempo é primordial para você executar bem as outras funções, família e trabalho. E depois disso aí vem todo o resto, né? Amigos, atividades sociais, enfim, e o resto não que não tem importância, o resto é porque tá para depois, né? Mas também é importante. Mas aí o que acontece? Considerando essa ordem de prioridade, eu quero te perguntar se você está tendo tempo para se dedicar a Deus, se dedicar ao relacionamento com Ele, para se dedicar com qualidade para sua família, sem atropelo, sem deixar de dar importância àqueles que verdadeiramente têm importância, e se dedicando também ao seu trabalho, que aí entra isso que a gente está falando aqui, da aptidão, do propósito de vida. Porque o seu trabalho, ele pode ser o seu propósito de vida. Então você pode, mesmo quem faz aí, olha, quem faz um docinho, quem trabalha em comércio, eu achei tão lindo, gente. Esses dias eu fui numa ótica aqui em Mojimirim, ótica a favorita de Mojimirim. Olha, não é nem propaganda da ótica não, mas é que eles me atenderam muito bem e foi um cuidado que eu achei, sabe? Eu fui, escolhi minha armação, fiz meu óculos, tal, ok. E é um grau novo, porque eu realmente tô com uma dificuldade de visão aí pra perto, né? Então tá modificando o meu grau, enfim. E eles me deram toda a assistência, só que
a questão não foi toda a assistência que eles me deram, porque isso é o básico, isso é a obrigação do estabelecimento comercial, certo? Te dar assistência, te ajudar a escolher a melhor lente, fazer tudo isso. Mas, o que acontece? No final, quando eu fui buscar o meu óculos, recebi lá minha sacolinha, me mostraram, tal, tudo bonitinho, tal, e eu nem percebi, porque eu tava correndo, o Daniel tava me esperando na porta da loja, assim, no carro, porque tava muito calor, então eu falei, ele não quis nem descer, eu falei, espera aqui um pouquinho, mamãe, né, de onde eu tava eu ouvia ele, né, mas eu só peguei rapidinho, falei, gente, tem que ir rapidinho, coloquei no carro, vim pra casa. Quando eu cheguei em casa que eu vi, tinha grampeado um bilhetinho lá. Um bilhetinho falando da importância da vida, tal, me levando a uma autorreflexão e que me levou a pensar em Deus, sabe? E um bilhetinho escrito à mão, super carinhoso, provavelmente por alguém ali da loja, algum funcionário ali da loja, alguma funcionária que escreveu. Então, veja, essa pessoa está lá trabalhando na loja para vender óculos, né? Esse é o produto dela. Só que junto com o produto dela, ela exerce algo que provavelmente é um propósito dela, levar uma mensagem de conforto, às vezes até de consolo para quem estiver precisando. Então a gente pensa que a gente precisa estar fazendo algo muito grandioso, mas gente, o que eu sempre falo é no ordinário que o extraordinário acontece. É você vivendo o ordinário aí da sua profissão. Você é vendedora, você faz docinho, você vende doce para fora. Nas suas embalagens, põe lá uma mensagenzinha, põe um versículo. No tempo em que você estiver fazendo ali, vai orando, vai pedindo a Deus que quem consumir aquele alimento, que seja alcançado por Ele, pela graça dEle, sabe? Faça com amor. Enfim, qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja, se ela for exercida com amor, com total comprometimento, o seu propósito pode estar acontecendo ali, naquele momento. Eu sempre amei missões e sempre fui mantenedora de missões, mas nunca me senti com vontade de ir até campos missionários, porque precisa de uma dedicação que eu não me via conseguindo naquele momento, né, de deixar a família ou levar a família, mas acabar submetendo todo mundo, né, aquela dinâmica e tal. Mas eu gosto de missões, sempre gostei, então eu pensei, bom, eu vou trabalhar aqui, vou me dedicar a manter missões. E eu mantinha missões com o meu trabalho anterior, que era na consultoria de recursos humanos. E aí, quando eu então conheci a psicanálise e comecei a estudar, eu pensei, quando eu estiver fazendo esse trabalho, eu vou trabalhar a parte espiritual, eu vou levar as pessoas a se aproximarem de Deus. E aí, o que acontece? Hoje, durante o meu processo terapêutico, eu não fico falando de religião, eu falo sobre psicanálise. O meu atendimento é psicanalítico, mas junto com o atendimento psicanalítico, eu falo da parte da espiritualidade. E quantas pessoas me trouxeram testemunho de, Pri, eu estava totalmente afastada de Deus, eu estava totalmente tal. Teve um que me marcou muito, que ele tinha um problema muito intenso com o pai, e a gente foi trabalhando esse problema com o pai, e nós chegamos então ao cerne da questão. Por ele ter uma condição específica lá, ele não se sentia filho de Deus, ele não se sentia próximo. Para ele, Deus era alguém muito distante. E eu trouxe para ele alguns exercícios para trabalhar a parte espiritual, tal, dentro da prática dele. Ele gostava de yoga, meditação. Eu falei, dentro da sua prática, dentro do que você faz aí, faça os exercícios, tal. Chegou um momento, gente, que foi tão lindo, que ele chegou na sessão e falou para mim, ele já entrou na sessão assim super emocionado. E eu falei, o que foi que você tá, porque era uma emoção diferente, né? Eu falei, o que foi que você tá com esse rosto aí todo iluminado, diferente, essa emoção diferente? Ele começou a chorar e falou assim, Pri, pela primeira vez eu senti que eu tenho um pai. E aí na hora eu fiquei até meio confusa, eu não sabia de que pai exatamente ele estava falando, se era do pai celestial ou do pai dele, né? Eu só falei, é mesmo? Que maravilha, me conta.
E aí ele contou que no meio de uma prática de yoga, de uma meditação dele, ele seguindo ali a necessidade de se conectar com a espiritualidade, como a gente havia conversado, no meio daquela prática ele sentiu Deus se aproximando dele como pai. Gente, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem. Então, se você está exercendo a sua profissão e acha que você não consegue colocar o seu propósito dentro da sua profissão, repense e busque em Deus. Busque em Deus para Ele te indicar, porque propósito toca vidas. E você, em qualquer que seja o seu trabalho, você pode tocar vidas. Eu garanto para você que se você se predispor a isso, você vai alcançar essa graça de tocar vidas e de fazer diferença na vida das pessoas. E só para finalizar, essa pessoa, ela... Gente, eu tô com uma coceira no nariz, eu tô só mexendo aqui, porque eu tô com uma rinitezinha aqui atacada e uma coceira no nariz, viu? Então vocês considerem aí isso, tá? Que eu tô o tempo todo aqui mexendo, né? Desagradável isso, mas é que coçando eu perco o raciocínio. Mas voltando, gente... essa pessoa sentiu Deus nessa prática dele ali naquele momento, ele se sentiu filho e, gente, isso reverberou na relação dele com o pai, porque essa é a ideia. A pessoa que não tem um pai presente, um pai que faz a sua função ali direitinho, ela não consegue se conectar com o papel de filho, papel de filha amada de Deus. E essa pessoa conseguiu se conectar com esse papel de pai celestial, e com isso ele conseguiu se conectar com o amor de pai, e ele conseguiu então olhar para o pai dele e compreender determinadas dinâmicas ali do pai dele. A gente seguiu trabalhando aquela relação dele com o pai, e aquela relação ganhou uma qualidade, e ele, um jovem de 30 anos, e aquela relação ganhou uma qualidade que em 30 anos ele não tinha tido com o pai. Em anos de terapia, ele veio de anos de terapia. E ele não tinha tido, porque eu notei que faltava trabalhar o principal papel dele, o papel de filho, mas não era nem de filho do pai dele, era filho de Deus em primeiro lugar. Você entende? O quanto que Deus ele traz para você a melhor forma de você exercer aí o seu propósito, o seu ministério na vida das pessoas. A Natália falando, muitas dessas mensagens que você recebeu é muito melhor do que um presente embrulhado. Com certeza, muito melhor. E é lindo, lindo isso. E aí, eu ia falar do descanso e acabei falando do propósito. Bom, Deus sabe de todas as coisas, né? Mas só para a gente entrar no descanso, porque eu quero deixar essa reflexão para você, rapidamente, que o nosso horário aí já está estourando. Deus trouxe todos essas instruções para Moisés, falou para Moisés que ele tinha já separado as pessoas com aptidão para fazer aquilo, e ele seguiu com as instruções. Aí ele passou a instrução final, que era de descanso e adoração, porque ele falou assim: vocês vão fazer tudo isso, vocês vão fazer aí o local, tal, tudo. Só que vocês vão fazer isso em 6 dias, no 7º dia vocês vão descansar. Ele fala assim, ó: diga aos israelitas, acima de todas as coisas, guardem meus sábados, sinal que estabeleço entre mim e vocês para todas as gerações, a fim de manter viva em vocês a ideia de que eu sou o Eterno que os santifica. Guardem o sábado, ele é sagrado para vocês, exclusivo para descanso dedicado a Deus, pois Deus fez o céu e a terra em 6 dias, mas parou no 7º, respirou fundo e descansou. E aqui eu quero esclarecer algumas coisas para você. Heloísa, bem-vinda, bom dia. Ele fala aqui do sábado, né? E eu não tô aqui, eu não sou adventista do 7º dia, tá, gente? Eu não tô aqui para falar para você que você tem que guardar exclusivamente o sábado, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você precisa de um descanso. Você precisa de um tempo de descanso para você ter esse momento aí de conexão com Deus, né?
E é interessante que isso, inclusive, eu aprendi com os adventistas do sétimo dia. O meu filho estuda no colégio adventista. Então eu comecei a ter mais contato com essas pessoas. E apesar de eu não me conectar com a informação de que é exclusivamente o sábado que eu tenho que guardar, mas eu me conectei com a informação de que eu preciso tirar um dia para descanso, um dia para minha família e, em especial, um dia para Deus. E aí, quando a gente vai para a ciência, eu entendo que esse dia, essa instrução da Bíblia, já é Deus falando para nós aquilo que a ciência posteriormente descobriria, que é o quanto a sua mente precisa de um reset, o quanto a sua mente precisa de um descanso, precisa desligar mesmo, para ela se refazer, para o seu corpo se refazer. Certo? E eu citei aqui a religião adventista do sétimo dia e que não é o sábado que eu guardo, enfim. Não tô aqui para falar contra, tá bom, gente? Porque eu respeito demais. Eu aprendi muitas coisas com eles, muitas, assim, incontáveis coisas eu aprendi com a proximidade, né, com os adventistas do sétimo dia, incontáveis coisas em relação ao relacionamento com Deus, e foi muito rico esse encontro. Só que eu estudei, eu fui a fundo e eu entendi a respeito de que não necessariamente é o sábado que eu tenho que guardar, né? O Novo Testamento vem e traz outras informações para nós a respeito do dia do Senhor, a respeito da ressurreição de Cristo, que aconteceu num domingo. Então, para minha igreja, o dia do Senhor é o domingo. Mas eu só estou fazendo esse parêntese aqui para você, porque isso pode gerar uma curiosidade em você, já que eu estou lendo a Bíblia e falando do descanso no sétimo dia, no sábado, né? Então, por isso eu estou fazendo esse parêntese para você. Mas olha, não importa se você é adventista do sétimo dia e guarda o sábado, se você é protestante de outras denominações e guarda o domingo, se você tem alguma outra religião e você entende que você separa um dia aí para Deus e é o dia que você pode separar e esse dia é o seu dia, não importa, eu não tô aqui determinando para você qual é o dia, eu tô aqui dizendo para você que é importante que tenha um dia. Nesse final de semana até eu estava conversando com uma amiga, que foi a amiga que me ajudou no evento Você Inteira em 2024, o evento foi no sábado e a gente veio de uma intensidade de trabalho, né? E aí no domingo, ela muito cheia de ideias, ela já me mandou mensagem, hoje tal, e a gente combinou de ir ao clube, né? A gente frequenta o mesmo clube aqui em Mogi Guaçu e nossos filhos têm quase a mesma idade, então eles vão e brincam tal, e ela falou, bom, eu não posso entrar na piscina, porque eu fiz um procedimento no meu rosto, que eu não posso tomar sol, então enquanto a gente estiver lá, eu já vou pensando no próximo encontro, eu já tenho umas ideias para te passar, pra gente conversar e tal, que o próximo encontro vai acontecer em março, aliás, e já tá o link aqui na bio pra você, se você quiser entrar pra lista de espera, tá? E aí, ela já cheia de ideias, eu falei, calma, respira. Hoje é domingo, hoje nós não vamos falar de trabalho, hoje nós vamos falar da vida, vamos falar de outras coisas. Hoje é dia da família, é dia da gente resetar nossa mente, descansar nossa mente para os próximos acontecimentos, e principalmente é dia do Senhor. É dia que a gente vai curtir o domingo em família, a gente vai fazer coisas gostosas, a gente vai desconectar das obrigações e se conectar com a nossa família e com Deus. Amanhã, segunda-feira, a gente conversa sobre isso. Aí ela até deu risada, ela fala assim, você tá levando bem a sério, né, esse descanso tal. Eu falo, sim. Eu falei pra ela, sim, porque a Bíblia nos diz o que nós precisamos fazer. E hoje, gente, 2023, a ciência vem e nos diz por que nós temos que fazer. E qual é a necessidade desse descanso? Esse descanso é necessário para sua mente dar uma acalmada. Com isso,
Aí dentro de você é como se acontecesse uma faxina. Tá todo mundo ali a postos, todos os funcionários a postos. A hora que você dá uma desligada, eles vêm e vão fazendo uma faxina na sua mente, vão organizando tudo, vão limpando o espaço, limpando o seu HDzão aí, para novas informações chegarem, para novos acontecimentos irem sendo formulados na sua mente. Então é por isso que é necessário você ter esse tempo de descanso, além de, em prioridade, ser o tempo que você vai se conectar com Deus, certo? Então eu quero deixar essa informação para você aprender a separar um tempo. E esse tempo é para a família, esse tempo é para você, mas em primeiro lugar, esse tempo é para o seu relacionamento com Deus. Quem me segue aqui já percebeu, de domingo eu nem apareço. Vocês já viram isso? De sábado, às vezes, eu até coloco alguma coisa, de repente, alguma coisa que seja importante. De domingo, eu nem apareço. Salvo o último domingo agora, que era o final de semana antes do evento e que era o último dia de vendas do evento. E as pessoas tinham me passado algumas perguntas. Então, eu falei, tudo bem. Separei 15 minutinhos aqui, sentei, respondi as perguntas e acabou. Eu nem entro mais no Instagram. Porque domingo é o dia dedicado à minha família, a Deus, ao descanso da minha mente, e eu sugiro que você faça o mesmo. Tá travando, gente? Vocês estão conseguindo me ver? Será? Tá travando um pouquinho o vídeo aqui. Bom. Ixi, agora parece que travou de vez. Acho que vocês estão conseguindo, né? Que eu tô vendo o coraçãozinho chegando aqui. Acho que vocês estão conseguindo entender, né? Deu para entender a mensagem? Então é isso, gente. Essa é a nossa última live antes do Natal. Amanhã e quinta-feira eu não farei a live. Para quem não estava aqui no começo, volta lá no comecinho para entender. Tô com algumas demandas aqui familiares. Então, amanhã, quinta e sexta-feira